Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao canal do Trabalhador na Alemanha. Meu nome é Clarissa, eu sou mentora de carreira em Colônia e no YouTube crio conteúdo principalmente a respeito do mercado de trabalho, a respeito da vida na Alemanha, para ajudar outros brasileiros, outros estrangeiros em suas jornadas por aqui. No vídeo de hoje vou falar sobre uma ilusão de inferioridade que talvez você já tenha ouvido falar, que é a tal da Síndrome do Impostor. Você conhece o termo Síndrome do Impostor? Já ouviu falar um pouco sobre isso? Essa expressão foi utilizada pela primeira vez em 1978 por duas psicólogas, a Pauline Clance e a Suzanne Imes, para descrever uma condição de autopercepção de falsidade intelectual. Mas o que é que isso significa na prática? Você que está aí do outro lado, em algum momento já sentiu que ocupava uma posição, seja um cargo, seja um espaço na sociedade, que você não merecia? Que por mais que você tenha estudado, se capacitado, se esforçado para chegar aonde você está hoje, mesmo assim parece que tudo que você atingiu foi uma questão de sorte? Afinal de contas, você nem é tão boa assim. Olha as ideias da pessoa, né? Se você já se sentiu dessa maneira, se você respondeu que sim a essas perguntas, sinto informar que você muito provavelmente faz parte do time de pessoas que sofrem ou talvez que já sofreu da síndrome do impostor, que, aliás, é muito mais comum do que a gente imagina. Pesquisas sugerem que mais de 70% das pessoas sofrem desse mal, ou seja, se sentem como se fossem grandes farsas. E, infelizmente, a síndrome do impostor ainda aflige muito mais mulheres do que homens por conta de alguns fatores, como, por exemplo, aquelas regras sociais bem enraizadas na nossa sociedade de que as mulheres precisam sempre ser perfeitas, ou seja, precisam sempre ser bonitas, ser bem educadas, né, no sentido de muito bem estudadas, ter carreira de sucesso, ter uma família feliz, de forma que a pressão para ser bem sucedida, digamos assim, em todos esses âmbitos diferentes, gera um forte sentimento de inadequação quando de fato a mulher sente que não está dando o seu melhor em alguma dessas áreas ou em muitas delas. Outro aspecto que contribui para que as mulheres sofram ainda mais com a síndrome do impostor é o fato de que estamos cada vez mais adentrando mercados, posições que são tipicamente dominadas por homens, ou seja, são ambientes muito mais masculinos, o que causa o sentimento de não pertencimento ao grupo. Eu que me formei em engenharia elétrica e comecei a minha carreira no Brasil, várias vezes me via nesse cenário de ser a única aluna mulher em uma sala de aula, a única mulher em uma obra, a única em uma reunião. E em vários desses momentos eu me pegava pensando o que é que eu estou fazendo aqui. Por isso, inclusive, que a questão da representatividade, né, um aspecto que se fala muito hoje em dia, é tão importante, porque quando nós não vemos gente como a gente, né, em posições de poder, de liderança, como referência em determinados ambientes, fica também muito difícil para a gente se imaginar ocupando esses espaços. Voltando ali ao meu exemplo da faculdade, eu tive pouquíssimas professoras mulheres durante a minha graduação. E praticamente nenhuma lecionava as disciplinas mais técnicas da engenharia, né? Circuitos elétricos, máquinas elétricas. Boa parte das professoras mulheres com quem eu lidei na universidade lecionavam disciplinas como, por exemplo, cálculo, metodologia científica, sustentabilidade do meio ambiente, esse tipo de coisa. Sem esse tipo de referência, fica difícil imaginar que nós também somos capazes de alcançar algum tipo de sucesso. Além disso, um outro grande motivo que faz com que a síndrome do impostor atinja muito mais as mulheres é o viés de atribuição, ou seja, aquela forte tendência que nós temos de atribuir o sucesso a fatores externos ou até a outras pessoas. Por exemplo, sorte, por exemplo, uma oportunidade que foi dada, né, que caiu do céu, digamos assim. Ao mesmo tempo que em uma situação de fracasso, as mulheres têm uma tendência muito maior de atribuir essas falhas a fatores internos, ou seja, falta de conhecimento, falta de habilidade, falta de esforço.
Esse tipo de crença limitante costuma ser internalizada ao longo de muito tempo, por isso que o impacto nas nossas vidas acaba sendo assim tão amplo. Da mesma forma que a desconstrução desse tipo de crença não é uma coisa fácil, não é algo intuitivo, realmente exige esforço. Mas eu fiz aqui esse exercício de listar alguns pensamentos, algumas ideias de desvalor que em muitos casos são associados a essa síndrome do impostor, para propor alguns comportamentos, algumas atitudes contrárias que podem nos ajudar a recuperar então essa autoconfiança. E o primeiro sinal de que a síndrome do impostor pode estar aí à espreita é a autodúvida, ou seja, esse questionamento constante das suas habilidades, dos seus conhecimentos que fazem pensar que você não é boa o bastante para estar onde você está, mesmo quando existem evidências da sua competência. E este aqui seria, no caso, o comportamento, digamos assim, para rebater a autodúvida, que é uma autovalidação. Ou seja, quando você começar a entrar nessa espiral do questionamento, avalie analiticamente se isso realmente faz sentido. Então, liste as suas competências que fizeram com que você chegasse onde você está. Busque evidências do seu merecimento. E isso no mundo corporativo é muito mais fácil do que a gente imagina, porque quando a gente fala de empresas, né, principalmente em um cenário capitalista, a Alemanha, apesar de ter todo esse viés aí do bem-estar social, ainda é uma sociedade capitalista. E dentro do capitalismo prevalecem as entregas e os diferenciais. Ou seja, se você foi promovida, se você teve a oportunidade de liderar um projeto um pouco mais desafiador, se você está em uma posição de destaque, por mais que alguém possa ter aberto a porta, quem está trilhando o caminho é você. E digo mais, a porta só foi aberta de fato porque você mostrou algum tipo de evidência, alguma competência que prova que você está apta a executar aquela atividade. Tem uma frase famosa que eu particularmente gosto muito, que é: sorte é quando a oportunidade encontra preparação. Eu acredito muito nisso. E aí a minha sugestão é que quando você começar a ter esses pensamentos de que você só chegou onde você chegou porque alguém te levou até lá, olhe por esse outro lado também, que não é apenas a oportunidade, foi a sua preparação para usufruir dela. E já que estamos falando de sorte, outra evidência da síndrome do impostor é a desvalorização das conquistas, ou seja, atribuir o seu sucesso a coisas como sorte ao invés de trabalho árduo, ao invés do seu esforço. E uma maneira de contrapor esse tipo de pensamento é o reconhecimento das suas conquistas. Eu sempre falo aqui que é muito importante, né, comemorar as nossas conquistas, comemorar e reconhecer o sucesso, até como uma forma de lembrar aonde nós estávamos e onde foi que chegamos. Tanto tem esse hábito de listar as suas realizações, os cursos que você completou, né, as habilidades que você desenvolveu, feedbacks positivos que recebeu dos seus colegas, dos seus amigos, dos seus superiores no trabalho, para que você consiga refletir sobre eles de tempos em tempos e assim recuperar um pouco dessa sua autoconfiança. Outra evidência da síndrome do impostor é o tal do perfeccionismo, ou seja, aquela pessoa que trabalha excessivamente para alcançar um patamar de perfeccionismo, uma excelência que em muitos casos não é realista ou nem necessária. Aqui vale lembrar de outra frase também, que é o tal do feito muitas vezes é melhor do que perfeito. Aliás, esse vídeo hoje está cheio de frases motivacionais. O que eu recomendo que você faça é escrever todas elas aí num post, num pedacinho de papel, num caderninho e deixar perto da sua estação de trabalho, no seu monitor, alguma coisa nesse sentido. E aí sempre que você começar com esses pensamentos de autodúvida, você já olha para a frase motivacional, lembra de mim e para com tudo isso. Mas voltando ao perfeccionismo, por mais que um trabalho de qualidade realmente seja importante, nós precisamos dar o nosso melhor, assim como aceitar que aquilo pode ser
o suficiente. E aí um outro comportamento que entra aqui também nessa questão do perfeccionismo são as comparações constantes. Ficar se comparando aos demais, sempre com essa ideia de que as roupas do outro são melhores, o trabalho do outro é melhor, a entrega do outro é melhor, fulano é mais bem sucedido, ciclano tem mais dinheiro. De novo, outra frase, né, muito conhecida, aquela que a grama do vizinho parece sempre mais verde, não é mesmo? Ao invés de se comparar com os demais e ficar com esse sentimento de inferioridade, aprecie quem você é, aprecie as suas conquistas, aprecie o seu próprio sucesso. Muito disso está relacionado a autoconhecimento, afinal, como eu mencionei antes, essas crenças elas são construídas ao longo de muito tempo. Por conta disso, um grande recurso que vale a pena considerar caso esteja a seu alcance é a terapia. Apesar da síndrome do impostor não ser um diagnóstico oficial quando a gente fala de transtornos mentais, mesmo assim a psicologia tem muitos estudos nessa área e principalmente a terapia como uma ferramenta de autoconhecimento pode ser uma grande aliada para entender essas crenças limitantes, da onde é que vem tudo isso e contornar então o sentimento de desvalor. O meu objetivo com o vídeo de hoje era explicar o que é a síndrome do impostor, como você pode identificá-la e principalmente propor alguns exercícios para que você consiga combater uma percepção negativa a respeito de si mesmo. Se você gostou do vídeo, se esse conteúdo foi interessante, já deixa um like e se inscreve aqui no canal porque isso me ajuda muito. Um beijo e até o próximo vídeo.